Aí, voltando a falar, na última aula eu dei sobre o primeiro banho do bebê. E aí, como que a gente faz lá na maternidade? Vou dar um resuminho rapidinho para vocês entenderem como é que funciona. Antigamente, pessoas, o banho, ele era dado um banho de chuveiro, né? O que que é banho de chuveiro? Ele era dado um banho na torneira. Tinha até aqui, né, o bebezinho que eu mostrei aqui, esse aqui, ó. O banho era assim, ó. Assim. O banho era assim, tá vendo? E tem um monte de coisa errada aqui, tá, pessoas? Primeiro, que não coloca o neném assim, porque ele pode broncoaspirar. Segundo, ela passa o pente no cabelinho do neném. E pode dar alopécia, que é ficar aqueles buracos assim com falta de cabelo, porque o pente ele é muito fino e machuca, né? Enfim. E essa beirada dessa pia aqui que não é almofadada. Então isso aqui tá errado, tá? A pia sendo a torneira sendo alta assim tá correto, mas está faltando a pia aqui, essa lateral ter almofadas. E o ideal não é fazer isso com o bebê, porque enquanto ela está fazendo isso aqui, ele está broncoaspirando, ele está chorando e broncoaspirando, entendeu? E aí ele vai para a casa dele, aí chega lá que ele apresenta o processo inflamatório respiratório. Hoje, pessoas, virou muito modinha para quem mãe que não sabe dar banho, virou muito modinha ficar utilizando aquele limpador de nariz, que é a seringa com soro, tá? Então virou moda mesmo de mãe usar que ficar usando aquele seringão e achar que tá assim abafando, que tem que usar em todas as crianças. Só que não é isso, isso está muito ligado a mudanças bruscas de temperatura, o que faz com que o nosso organismo ele produza muita quantidade de secreção, principalmente a secreção respiratória. Todo mundo sabe que mudança brusca de temperatura, que é a oscilação do nosso termostato natural no hipotálamo, causa problemas relacionados à constrição nasal, né? Todo mundo já ouviu falar, não toma banho quente e sai no gelado. Não lava a cabeça no banho quente e sai no sul, lá fora. Não pegue sereno. Todo mundo sabe disso. Por quê, pessoas? Porque a mudança brusca de temperatura causa isso. E aí, o que que as mães fazem? As mães lavam a cabeça da criança à noite. Não pode, tem que ser lavada de dia. Ah, professora, mas eu vi na internet que o horário de dar banho é à noite, porque o bebê fica mais fresco. Sim, pode lavar o corpo à noite, mas não a cabeça. Entendeu? Então, a cabeça do bebezinho ela tem que ser lavada de dia, tem que ser colocada para secar no solzinho da própria janela do quarto, entendeu? Ou secar bem com a toalhinha, mas o que não pode fazer, deixar secar um pouquinho no sol também. O que não pode é dar banho à noite, porque daí a criança dorme com a cabecinha molhada. Ah, mas é uma cabecinha de nada. É, mas é uma criança recém-nascida de cabecinha de nada, tá bom? Então, não se lava a cabeça à noite, não precisa lavar a cabeça todos os dias do nenenzinho. Ah, mas vai ficar fedendo. Não vai ficar fedendo, gente. Pelo menos durante um mês aí, o bebezinho tem que ter esses cuidados especiais. Quando a gente vai lavar, primeiro a gente lava a cabeça e depois a gente lava o corpo. O que acontece nas comunidades, na comunidade que eu falo, na população em si, é que a população que ela dá o banho do bebê e tudo de uma vez só. Então, quer lavar a cabeça, lavar o corpo, tudo de uma vez. Ele acaba broncoaspirando. Mas se não fosse só isso, eles preferem pegar e dar o banho mesmo no chuveiro com o pai, na hora que o pai chega do serviço, né? Que daí o pai pega, põe no peito e vai dando banho. E aí ele tem essa mudança brusca de temperatura, é um banho extremamente demorado, entendeu? E o banho do recém-nascido ele tem que ser um banho rápido, não só do recém-nascido, né? Até depois mesmo de recém-nascido. Ele tem que ser um banho muito rápido, tá? Um banho que se lava primeiro a cabeça, depois o corpo. Como eu falei, não precisa lavar a cabeça todos os dias, preferencialmente de dia, não se lava a cabeça de neném à noite. Eu falo isso, pessoas, porque eu conheço gente que o neném fica com aquela secreção, aquela coriza, fica de nariz entupido e não muda a rotina da criança, entendeu? Prefere dar o banho à noite, lavar a cabeça à noite, o quarto, para dar o banho, né? Os pais têm que fechar todo o quarto,
manter tudo fechadinho. O banho não pode ser no banheiro, porque a temperatura do banheiro, o azulejo faz ser uma temperatura mais gelada. O pulmão dele é muito pequenininho. Então, um processo inflamatório que a mim não faria mal para ele pode matar, entendeu? Pelo fato do pulmão ser pequenininho. Então, assim, é uma série de cuidados que os pais deveriam ter e que às vezes não têm. Então, uma coisa que a gente pede é para que toda a corrente de ar do quarto seja fechada, o banho seja dado no quarto e não no banheiro por causa do azulejo, tá? É, Outra coisa, quanto à temperatura da água, o banho não pode ser demorado. Vocês vão ver que existe banho de fraldinha. Pessoas, banho de fraldinha, não dá para dar recém-nascido banho de fraldinha, gente. Banho de fraldinha recém-nascido, não dá, entendeu? Tem muitas pessoas que gostam do ofurô. Eu, particularmente, não recomendo o ofurô para recém-nascido de forma alguma. Por quê? Porque o banho do recém-nascido tem que ser um banho rápido e não um banho demorado. Um banho de ofurô é demorado porque tem muita troca de temperatura. Esse banho de fraldinha é um banho demorado porque tem muita troca de temperatura. Então, o banho ele tem que ser um banho rápido, tá? Do recém-nascido tem que ser um banho rápido. Quando for fazer a troca do recém-nascido, tem que tirar todos os campos molhados próximos ao recém-nascido. Senão o bebezinho vai ficar soluçando e também vai haver mudança brusca de temperatura. O recém-nascido, pessoas, não pode ficar tocando, não pode ficar mexendo muito com ele, entendeu? E aí acaba danificando tudo que não poderia ser danificado, tá bom? Então, o ideal é o bebezinho tomar um banho muito rapidinho. Quanto à higiene do coto, é feito com álcool 70. Por quê? Porque senão ele fica molengo, apodrecido, igual mostrei na aula passada. Ele pode ficar molengo, apodrecido. Eu vou até mostrar mais ou menos para vocês, né, como que pode ficar o coto. Então, eu havia mostrado, né, na aula passada para vocês, mais ou menos como é que fica, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, pessoas, um coto umbilical que não for cuidado corretamente, ele pode se apresentar dessa Umbilical forma aqui, infection ó. in newborn. Bom, porque ela segurou por causa da Aí. máscara. Assim, ó. Ó, desse jeito. Ou vou deixar vocês verem um pouquinho, tá? Vou deixar vocês verem como que um coto umbilical pode ficar caso não seja feito da forma correta, tá bom? Umbilical infection in newborns. The umbilicus is a dangerous entry point for infection, which can easily pass through the cord into the baby's body and lead to sepsis and death. This video will show how to evaluate and treat the baby with an umbilical infection. Wash your hands. Then, as you take the baby's temperature, gather important background information. Did the mother receive tetanus immunization during her pregnancy? What was used to cut the cord? Was anything put on the cord? Was the cord covered? Ask about other danger signs, such as poor feeding and convulsions. The parents report that there is some redness around the cord. The baby is otherwise normal and feeding well. Now, check the baby. First, observe that the baby is alert and active. Look for a moist cord and any drainage of pus.
Check the cord for a bad odor. Look at the skin on the stump and at the base for redness and swelling. See the redness around the umbilicus? Wash your hands. Then gently palpate the belly. A distended abdomen is a dangerous sign that the baby may be developing sepsis. Then check from head to toe for other danger signs such as jaundice or breathing problems. The health worker has determined that the baby has a localized umbilical infection. There is just a little redness around the cord. The baby's belly is soft and there are no other danger signs. The baby can be treated at home with amoxicillin by mouth. The cord needs to be cleaned and treated with gentian violet twice a day for 5 days. Teach the mother how to do this. First, have her wash her hands. Gather clean cloths, soap and clean water that has been boiled and cooled. Put on gloves. Teach the mother to gently wash the cord with soap and water. Dry the area with a clean, dry cloth. Guide her to carefully apply the gentian violet, 0.5% to the cord stump and surrounding skin. Let her know that it stains. Advise her to keep the cord open to the air and not to put anything else on it. Safely dispose of your gloves. Remind the mother to wash her hands before and after caring for the baby. The cloths should be washed after each use and dried in the sun. The parents should return in 2 days. Ask them to bring the baby sooner if there is more redness and swelling around the umbilicus, if the skin becomes hardened, or any danger signs develop. This baby has a serious umbilical infection. Ela passou violeta, né, para passar ali no coto umbilical. Era muito utilizado como processo bactericida e cicatrizante, né? E também passou antibiótico. Esse aí também é a mesma coisa, ela vai passar antibiótico, entendeu? Só quero que vocês vejam como que um coto umbilical pode ficar se a mãe não cuidar de forma correta, entendeu? There is redness and swelling around the umbilical stump and a bad odor. He has several danger signs: jaundice, poor feeding, and a low body temperature. The signs of an infected umbilicus are redness, often in a flare, swelling, and pus discharge. The belly can be distended. This yellow appearance is part of the normal decaying process of the cord. It may be confused for pus, but pus can be removed with a cotton swab. Serious umbilical infections can cause babies to die very quickly, within 24 hours, so immediate referral is very important. Before the baby leaves, give the first doses of antibiotics. The baby will need intramuscular injections of gentamicin plus either ampicillin or cloxacillin. Notify the facility. Arrange for transportation and write a referral note. The baby should be fed every 2 to 3 hours by breast or cup. Keep the baby warm through skin-to-skin contact throughout the trip. Every effort should be made to refer the baby urgently. But if referral is not possible, do your best to care for the baby in your clinic, though realize that this care is not the same. When treating the baby at your clinic, effective treatment options are intramuscular gentamicin plus either cloxacillin, ampicillin, or procaine penicillin.
Procaine penicillin has the advantage of being given once daily. Continue to wash the umbilicus and apply gentian violet twice a day. Treat the baby for 7 days. Discharge the baby when the umbilicus is healed, she is feeding well, and there are no other problems. Be sure the baby receives the full 7 days of treatment. Remember, the healing umbilicus is an entry for infection. Treat a localized umbilical infection with oral amoxicillin and gentian violet. An umbilicus that is red or draining pus with any danger sign is a severe infection and needs to be referred urgently. Bom, então, pessoas, é mais ou menos assim que fica, entendeu? Um coto umbilical. Poxa. Olá, Tayane. Oi. Oi, Sara. Ei, professora. Oi, Adriana. Oi, Caio. Gostou? Pois é, meninas. Então, vocês chegaram a ver um pouco do vídeo? Porque, Não. hã? Porque eu vi o vídeo todo. Eu fiquei assistindo. Pois é, Ah, mas mentira. Vocês não nós viram tava nada. Vocês estavam o quê? Ruim? conversando. Tava conversando, porque tava tudo branco, você sumiu. Ah, mentira. Tá, peraí. Peraí, rapidinho. Vocês não viram nada? Não. Oi, Thalita. Nada, nada? Nada, né? E agora? Não. Também Cadê? não. Cadê vocês? Você não compartilhou a tela, não, acho. Tá aparecendo você. Poxa, eu não acredito. O pior é que eu não tenho esse vídeo gravado. Bom, eu vou enviar o link dele para vocês. E vou mandar o link dele para vocês. E vou pedir vocês para assistir. Peraí, deixa eu ver se abre alguma coisa separada aqui. Quem que tá lavando vasilha aí? Eu. Já pode ligar o microfone, então. Quê? É, filha. Quê? Sara, desliga O o quê? microfone. Desliga o Ih, deixa microfone. o barulhinho de água, filho. Ah! Bom, olha só. Vocês vão ficar aqui desse lado aqui, porque daí eu enxergo. Opa! Porque daí eu enxergo, tá vendo? Vocês. Ó, vocês estão aqui e eu sei que vocês estão aqui, tá? E aqui desse lado aqui vai ficar o coto umbilical para vocês verem, porque eu preciso que vocês vejam o coto umbilical, tá bom?
Poxa, vocês não viram nada? Não. Ficou a tela Não. com branca aí. Você sumiu, pronto. Tá, então eu vou passar de novo, tá? Vocês ouviram alguma coisa? Também não. Não. Umbilical infection in newborns. The umbilicus is a dangerous entry point for infection, which can easily pass through the cord into the baby's body and lead to sepsis and death. This video will show how to evaluate and treat the baby with an umbilical infection. Wash your hands. Then, as you take the baby's temperature, gather important background information. Did the mother receive tetanus immunization during her pregnancy? What was used to cut the cord? Was anything put on the cord? Was the cord covered? Ask about other danger signs, such as poor feeding and convulsions. The parents report that there is some redness around the cord. The baby is otherwise normal and feeding well. Now, check the baby. First, observe that the baby is alert and active. Look for a moist cord and any drainage of pus. Check the cord for a bad odor. Look at the skin on the stump and at the base for redness and swelling. See the redness around the umbilicus? Wash your hands. Then, gently palpate the belly. A distended abdomen is a dangerous sign that the baby may be developing sepsis. Then, check from head to toe for other danger signs such as jaundice or breathing problems. The health worker has determined that the baby has a localized umbilical infection. There is just a little redness around the cord. The baby's belly is soft and there are no other danger signs. The baby can be treated at home with amoxicillin by mouth. The cord needs to be cleaned and treated with gentian violet twice a day for 5 days. Teach the mother how to do this. First, have her wash her hands. Gather clean cloths, soap and clean water that has been boiled and cooled. Put on gloves. Teach the mother to gently wash the cord with soap and water. Dry the area with a clean, dry cloth. Guide her to carefully apply the gentian violet, 0.5% to the cord stump and surrounding skin. Let her know that it stains. Advise her to keep the cord open to the air and not to put anything else on it. Safely dispose of your gloves. Remind the mother to wash her hands before and after caring for the baby. The cloths should be washed after each use and dried in the sun. The parents should return in 2 days. Ask them to bring the baby sooner if there is more redness and swelling around the umbilicus, if the skin becomes hardened, or any danger signs develop. This baby has a serious umbilical infection. There is redness and swelling around the umbilical stump and a bad odor. He has several danger signs: jaundice, poor feeding, and a low body temperature. The signs of an infected umbilicus are redness, often in a flare, swelling, and pus discharge. The belly can be distended. This yellow appearance is part of the normal decaying process of the cord. It may be confused for pus, but pus can be removed with a cotton swab. Serious umbilical infections can cause babies to die very quickly, within 24 hours, so immediate referral is very important. Before the baby leaves, give the first doses of antibiotics. The baby will need intramuscular injections of gentamicin plus
either ampicillin or cloxacillin. Notify the facility. Arrange for transportation and write a referral note. The baby should be fed every 2 to 3 hours by breast or cup. Keep the baby warm through skin-to-skin contact throughout the trip. Every effort should be made to refer the baby urgently. But if referral is not possible, do your best to care for the baby in your clinic, though realize that this care is not the same. When treating the baby at your clinic, effective treatment options are intramuscular gentamicin plus either cloxacillin, ampicillin, or procaine penicillin. Procaine penicillin has the advantage of being given once daily. Continue to wash the umbilicus and apply gentian violet twice a day. Treat the baby for 7 days. Discharge the baby when the umbilicus is healed, she is feeding well, and there are no other problems. Be sure the baby receives the full 7 days of treatment. Remember, the healing umbilicus is an entry for infection. Treat a localized umbilical infection with oral amoxicillin and gentian violet. An umbilicus that is red or draining pus with any danger sign is a severe infection and needs to be referred urgently. Pronto, conseguiram ver como que fica um coto se não tratado? Sim. Pois é, Mas quando pessoas. o bebê fica no hospital, Sim, ele tem que proceder. Se aquilo ali é na África, né? Se for aqui no Brasil, é no hospital imediatamente. É capaz dele ficar internado, né? entendi. A vizinha da minha mãe lá, ela ganhou neném, aí não esperaram o coto sair, ele sai sozinho, né? Sim. Eles não esperaram, eles arrancaram. Aí Ah, quando foi assim, aí disseram que caiu com 5 dias. Mas não, eles retiraram mesmo. Aí depois, quando o bebezinho foi passando os dias, o bebezinho começou com febre, febre, febre. Aí foi parar no hospital. Ele estava com 15 dias. Ele faleceu de infecção infecção generalizada. Pois é. Pessoas, é muito sério. Às vezes, o que a gente fala, porque assim, o recém-nascido ele é muito pequenininho. Então, esses 28 dias que ele tem é crucial. Ou ele vive ou ele morre, porque ele é muito pequenininho. Então, se a gente ficar mexendo nele muito, ele não pode sair de casa, pessoas. Para você ter uma ideia, um neném só pode sair de casa depois de 3 meses. E assim mesmo para ir num médico ou algo do sentido, entendeu? Não pode ficar levando o neném para a igreja, levando para ir na pracinha, para ir para shopping, entendeu? Deve-se evitar ao máximo ficar manipulando o recém-nascido, ficar o recém-nascido não pode sair de casa. Isso aí todo mundo sabe, entendeu? E de vez em quando eu olho aqui na janela, tem gente com recém-nascido andando aqui, entendeu? Recém-nascido gritando. Então não pode, o nenenzinho ele tem que ficar dentro de casa, tá? E por isso que a gente fala de um banho muito rápido, né? Os pais não podem ficar coçando a barba, não pode ficar cheirando o bebê demais, entendeu? Então tudo isso tem que tomar muito cuidado, porque como a colega falou, é um mês crucial, ou ele vive ou ele morre, entendeu? Então tem que ter um cuidado bem especial aí com o recém-nascido, tá? Isso aí os pais, né? O problema é o seguinte, ô Adriana, o problema é que a gente tem hospitais particulares que não estão orientando em nada o casal, entendeu? Então, assim, até hospitais particulares. Porque o ideal é orientar os casais, porque a gente encontra muita coisa na internet. Só que quando a gente olha na internet, eu que tenho conhecimento de fisiologia, que tenho conhecimento de anatomia, eu vejo que são coisas assim que eles ensinam que
que eu acho assim que não convém, entendeu? Como o caso de dar banho à noite, como o caso de ficar dando banho de ofurô, banho de fralda. São banhos que mexem muito com a temperatura do bebezinho. Ele fica muito exposto na água. Ah, mas ele não viveu dentro da barriga? Sim, mas até então ele não respirava. A partir do momento que ele passa a respirar, ele deixa de viver no meio aquático para viver no meio terrestre. E se ele é um animal terrestre, ele tem que viver isento de água, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vê. Qual seria o ideal? O ideal seria essas pessoas serem orientadas, mas não só verbalmente falando, por escrito também. Então, numa folha, num folder, nem que seja de papel A4 mesmo, entendeu? Impresso. Mas a pessoa tinha que ter uma orientação, né, dos cuidados com o banho, cuidado com o coto umbilical. O coto umbilical ele não pode ser colocado por dentro da fraldinha, ele tem que ser colocado por fora da fraldinha. O coto umbilical ele tem que ser limpo com cotonete, porque o que que o hospital orienta? Olha só, chegar em casa, você limpa o coto com álcool 70. Mas só fala assim. Aí o que que a mãe faz? Ela pega um chumaço de algodão, enche de álcool e passa no coto. Só que o coto não é o álcool 70 não é passado só no coto. O álcool 70 também começa a ser passado na pelinha do bebê. E aí a UCAM, o Hospital das Clínicas daqui de Vitória, estava reclamando que as crianças estavam chegando lá com a barriga toda machucada por conta do álcool. E que depois disso eles estão tentando impor um protocolo interno de orientar as mães só lavar com água e sabão. Olha quanto tempo que esse coto vai demorar para cair lavando somente com água e sabão. Sendo que lavar ele com água e sabão precisa, mas além disso precisaria passar o álcool 70 na parte gelatinosa para a parte gelatinosa cair, Secar, entendeu? né? Secar. E aí o que está acontecendo já não é isso, entendeu? Então, assim, as orientações teriam que ser dadas por escrito, né? Não só verbalmente. Eu falei não sei se eu cheguei a falar com vocês, né? Deles não orientarem quanto à vacina. Então, mães, às vezes, que dá vacina no terceiro mês, vacina que era para dar ao nascer. Então, vacina da BCG, por exemplo, hepatite B, que é dado ao nascer. A criança nasce, tem que fazer hepatite B e BCG. Isso, BCG é aquela que fica a marca no bracinho, a gente vai falar sobre ela. Então, assim, e não faz, entendeu? Não é feita ao nascer. Aí a mãe vai saber lá, sabe quando. Não aprendem a dar banho, então não recebe orientação de banho, e quando dão banho, dá tudo de uma vez só. Só que na hora que dá tudo de uma vez só, a criança broncoaspira. E aí ela broncoaspirando, fica aquela secreção nasal, entendeu? Então é muito pouca orientação que eu acho, falta muita orientação. E quando a gente vai buscar na internet, a gente também acha coisas que inúteis. A gente acha, por exemplo, ensinando a mãe a fazer a lavagem com seringa, mas não ensina a prevenir o uso da seringa, né? Eu não sei se eu contei esse fato com vocês, tinha uma blogueira que ela vivia lavando o nariz do filho dela. Aquilo já estava me dando nojo já, né? Porque assim, o Instagram dela era de um filhinho que ela tinha, um filho lindo, lindo, um filho que ela teve. Só que até ter esse filho, ela não tinha piscina. E aí ela se mudou com o marido dela, porque eles são assim de família de classe média alta, assim, né? Aí eles mudaram para casa, construíram uma piscina e tiveram um segundo filho. Então o primeiro filho não teve piscina, então não teve problema respiratório nenhum. Era uma gracinha. Menina, depois veio o segundo com a piscina. E ela não parava de postar. Toda vez que eu clicava passava assim, né, o Instagram, vinha ela lavando o nariz do filho dela, aquele monte de catarro saindo. Aí depois eu fui olhando, né, e eu vi que ela falava que, ai, olha como é que o meu filho é, não sei o que, ensinando a usar a seringa e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu falei assim, você tem piscina em casa, né? Não, não,
Evite colocar o seu bebê na piscina, porque a piscina faz troca de temperatura. Aí ela falou, mas a piscina é aquecida. Ai, que vontade de dar um. Pior ainda, né, pessoa? Se a piscina é aquecida, o bebezinho mergulha e levanta. Na hora que ele levanta, ocorre uma mudança brusca de temperatura na cabeça. E aí a criança não parava de fazer produção de secreção nasal, entendeu? E aí vai fazer o teste do cloro para ver se não é fibrose cística, né? E daí vai fazer o teste da quantidade de cloro, né, no suor. Vai ver aí esse excesso de secreção nasal aí, entendeu? E esses bebês que faz natação, que já nasce indo pra piscina? Então, pessoas, não se deve utilizar a água com recém-nascidos e com crianças. Isso aí não se É, deve, entendeu? Normalmente, pessoas, piscina só é aconselhável a partir do 5º ano de vida, tá? entendi. Eu sei que pode soar assim. Nossa, professora, mas você vai tomar banho só com 5 anos? É mais ou menos isso, entendeu? Sabe por quê, Tayane? O problema nosso aqui, um dos problemas do Espírito Santo é que aqui no Espírito Santo tem muita piscina, né? O pessoal que usa muito piscina, tem muitos prédios com muita piscina. Só que aí alguns pais fazem o quê? Eles enchem a cara, então fica lá no churrasco, né? Bebendo, 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 e as crianças ficam Na livres. Ficam na piscina, ficam livres. E daí, quando você vê, tá lá no pronto atendimento, cheio de bronquite, cheio de bronquiolite, entendeu? O médico não vai chegar e falar assim: olha só, seu filho tem que parar de usar piscina, porque é isso que está fazendo mal para ele. Porque é capaz do pai falar que o médico é doido, entendeu? Sim. Então, assim, isso é mudança brusca de temperatura. Todo mundo que entende fisiologia, entende anatomia, sabe que quando a gente tem uma mudança de temperatura, porque a nossa temperatura, ela só é 37 graus. A partir do momento que você oscila de temperatura e a água dá oscilação, você mergulhar e levantar dá oscilação, essa oscilação de temperatura faz com que ocorra um processo de produção de secreção. Entendeu? E aí faz esse excesso de produção de secreção nasal. A criança dormir de cabelo molhado, dá tamponamento nasal, utilização de ar condicionado, tudo isso, pessoas. Então, algumas enfermeiras, né, mais antigas, às vezes o paciente chega lá com uma bronquiolite, uma bronquite, a enfermeira já chega de cara feia para a família, entendeu? Por quê? Porque normalmente a enfermagem sabe que algum dos problemas, algum dos fatos é ocasionado pelo desleixo, vamos dizer assim, entendeu? Eu não sei se eu contei o caso do menininho que morreu de pneumonia no hospital por causa do ar-condicionado do hospital, pessoas. Então a criança chegou com uma bronquite, evoluiu para uma doença mais grave por causa do ar-condicionado do hospital. Entendeu? Então, assim, são coisas, né, que falta um pouco da educação da população, tá? Aí eu vou. E assim, os médicos são tanta gente para consultar que eles não vão ficar questionando. Vem cá, a senhora lava a cabeça do seu filho? Uhum. Você lava de noite, lava de dia? Nananã. O médico não vai fazer isso. O que que o médico faz? A mãe senta, é bronquite. Toma, vai lá, medica. É não sei o que, toma, vai lá e medica. Não fica perguntando, questionando o que é, não, mas ele sabe o que que é. Ele sabe que foi algum tipo de negligência, entendeu? Mas essa questão da mudança brusca de temperatura não é só para o recém-nascido, não, né, Sabrina? É para todo Não, mundo. com Pra todo gente. mundo. Só que quem são os piores? É o idoso e a criança, entendeu? Aham. Então, por exemplo, você pega uma idosa e vai dar banho de leito e vai lavar a cabeça e deixa a cabeça dela molhada, no outro dia você pode ter certeza que ela vai ter tamponamento de nariz. Então, o correto é dar banho de dia e botar para secar no sol, igual roupa. Então, o correto é dar banho de dia, deixar para secar. Não é que você vai pegar o recém-nascido e vai botar ele lá fora para secar a cabeça. Mas você pode expor a cabecinha dele na janela com sol, entendeu?
mas não precisa nem abrir a janela, porque daí você tem uma corrente de ar, pode ser o próprio sol do vidro, né, se for vidro. Então, o ideal é pegar um solzinho, evitar correntes de ar, tudo isso, pessoas. Tem que ter um cuidado muito grande, né, para o neném conseguir ficar vivo. E os outros cuidados também para ele não ter uma bronquite, uma bronquiolite ou algo do sentido. Tá bom? Isso porque a gente já vive, nós vivemos, o Espírito Santo é um estado úmido, né? Se você botar a mão assim na parede, a parede é fria. Por quê? Porque a gente vive cercado de mar, né? E o mar tem a marisia, tem a umidade do mar que é muito grande. Então, qualquer lugar que você vai, você põe a mão, a parede é muito fria. Então, a gente já tem esse problema com a umidade, com a marisia. A marisia também é irritativa, muito. A marisia, ela causa irritação também, entendeu? Então, o próprio estado, ele já é um estado, assim, que tem um olhar para problemas respiratórios, devido à umidade do mar e a marisia. Né, pessoas? A marisia corrói até ferro, que dirá o que ela faz com a nossa respiração, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí, também, na aula passada, eu falei com vocês também o banho, né? Que alguns alunos não estavam presentes. Eu vou passar um vídeo que eu não mostrei, que é o vídeo do banho. Nossa, eu estou em clínica médica. Ó, eu vou passar um outro banho para vocês, também é um banho dado no hospital. Então, vamos falar da rotina do hospital. Então, qual é a rotina do hospital? Qual era antes e qual que era hoje? Então, a rotina era antes, depois das medidas antropométricas, da vitamina K, né, da hepatite B, né, no caso. O que que a gente faria? Depois da vitamina K, do CREDEI, das medidas antropométricas, que é a medida da cabeça, do tórax e do abdômen. Pegava esse bebê e dava aquele banho de aspersão, que é aquele banho no chuveirinho, tá? E lavava todo ele de uma vez só. E já trocava a roupinha dele e dava para a mãe dele. E aí a mãe dele ficava com ele e depois recebia alta. Hoje está sendo o seguinte, pessoas. Hoje normalmente o bebê está nascendo, ele está sendo colocado para mamar. Depois de colocado para mamar, é passado um período para fazer as medidas antropométricas. Então, tem um hospital hoje que já está fazendo as medidas antropométricas só no dia seguinte, né? Eu acho meio errado isso, porque se tiver algum tipo de patologia, né, antropométrica, que é relacionado à circunferência da cabeça, tórax, abdômen, o médico fica sem saber. Bom, mas enfim, isso é o que eu fiquei sabendo, né? Então, hoje em dia, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essas medidas antropométricas, né? Peso, altura e tal, e a gente só limpa a criança com uma compressinha e água, só com uma aguinha e uma compressinha para dar uma limpadinha nele. E ele só vai tomar banho no dia seguinte. Então, ele só toma banho no dia seguinte, e no dia seguinte será um banho de imersão, que é um banho na banheira, explicando para a mãe como que se dá o banho do bebê. Pessoas, isso é ser enfermeiro. Por quê? Porque a mãe internar, receber alta e sair do hospital sem saber fazer uma troca de fralda, sem saber dar banho no filho, sem saber cuidar do coto, porque a enfermagem não ensinou, entendeu? Isso é errado. Então, ser enfermeiro é nós passarmos o nosso conhecimento para essas pessoas, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um banho que é dado, como que é o banho que é dado. Antes de dar o banho, nós verificamos os sinais vitais. Por quê? Porque se os sinais vitais estiverem alterados, não é dado o banho no bebê. Tá bom? Então, é verificado os sinais vitais, esse bebê será pesado e aí será dado o banho nele. Junto do banho é dado as orientações, tá? Então, é dado as orientações para não tirar a casquinha da cabeça, porque pode dar feridinha, né? O cotonete só na área externa da orelha, não posso usar cotonete na área interna, para tirar só secreção de placenta, alguma coisa assim. Tá? Como que é feita a troca de fralda, tanto no menino quanto na menina. Lembrando que a troca de fralda na menina é sempre de cima para baixo,
né? A gente nunca pode trazer o cocô para a vagina, sempre de cima para baixo e limpando a lateral do clítoris. E a higienização do menino, normalmente só lava no primeiro mês, isso aí o pediatra, né? É bom a mãe perguntar para o pediatra como é que vai ficar a questão da higienização do prepúcio, porque alguns pediatras orientam a já fazer exposição do prepúcio e outros pediatras esperam dar um mês para poder fazer a exposição do prepúcio, tá? E aí faz a higienização do coto umbilical e coloca o coto fora da fralda, não dentro da fralda. Então, essas são as orientações. Então, sinais vitais, pesou, vai dar o banho, tudo orientando a mãe, tá? Essa é a função do técnico. Além de ter a função do técnico quanto a mamar, pegada na mama, tá? Que não é dessa aula, foi na outra aula de amamentação. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse aqui, se eu não me engano, é um banho, acho que foi em Santa Catarina, não sei. Vou mostrar para vocês. É enfermeiro, tá? A gente calça a luva para dar banho, tá? Vou mostrar. Olha, É o primeiro bebê? Uhum. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ah, será que já fez cocô? Xixi não, cocô da mulher. Essa fraldinha, pra ficar mais fácil pra vocês, ela tem um sensorzinho aqui de umidade. Aí quando o bebê faz xixi, aqui fica azulzinho, ele é bem amarelinho, tá vendo? Ah, sim, você faz Tem aí. até aqui atrás. O cocô, ele não é muito confiável, porque por enquanto é o mecônio, ele é bem denso. Aí acaba não marcando, mas o xixi, Sim, ele marca. eles fazem piche, cocô de petróleo. Esse mesmo. Bem grudento. E não tem cheiro, né? É engraçado. Não, e também não assa, assim, se tu acabar deixando, né, algumas horas. Eu lembro do meu sobrinho que eu vi. Essa roupa, porque é grandão, essa roupa não vai ficar muito tempo sem Essa aí é por isso que eu trouxe. vai usando. Isso vai ser bem essas bem pequenas. Porque... Se vocês observarem, a mãe está sendo bem delicada. Então, se vocês forem trabalhar, sejam bem delicados, independente de ser hospital público ou particular. Por quê? Normalmente, se fosse uma enfermeira uma enfermeira mais desleixada, ia tirar a roupa do bebê num salavanco só. E os pais reparam pessoas. Por quê? Porque o bebezinho acabou de nascer. Então, assim, não tenha pressa para fazer as coisas. Tira devagar mesmo, entendeu? Não tem necessidade de tirar correndo para mostrar agilidade, tá bom? Porque os pais acabam reparando. Olha, já tem. Pãozinho. Aí Vamos ver assim, ó. Ah, que pequenininho. Oh, meu Deus. Pegou o pezinho pra ele não. Pisar. Já. Uhum. Aí assim, ó. Quando vocês forem limpar o bebê, pegar uma aguinha morna ali, tem uma cubarrinha. Só enche de aguinha morna e usar a gazezinha ou algodão. Vocês vão ver que vocês vão se adaptar mais. Nesses primeiros 7 dias não usar lencinho umedecido. Água e algodão. Água e algodão. Algodão morno e água macia. 90% do peso é saco. Não é que pode. Essa piroquinha dele tava dura no último ultrassom. Quando fica dura, sai de perto do xixi. Sai de perto, Olha, né? quando eu vi ele peladão, tá aí, ó. Tá aqui, olha que gostoso, pessoal. Já pesou? Não, vou pesar agora. Ai, que aqui. Vamos pesar? Vamos pesar. Vamos ver o quanto que ele emagreceu. Olhão aqui, lindo. Bom, pessoas, se vocês observarem, isso aqui a gente faz na prática lá na escola, é como que se pega o neném. Então, a gente sempre pega pelo pescocinho e pela bundinha,
tá? Então, sempre que a gente for pegar o bebezinho, primeiro a gente vai com uma mão no pescocinho. Como ele é pequenininho, a mão não fica só no pescoço, a mão pega a nuquinha e as costinhas. Então, com uma mão a gente pega o pescocinho e as costinhas, e com a outra mão a gente pega a bundinha, tá? Então, é assim que a gente vai pegar ele. Se vocês verem, ele é levinho, tá? E é sempre assim que a gente vai pegar. Então, primeiro você coloca a mão no pescocinho, na bundinha e leva para algum lugar que vocês queiram levar, tá? Só tô vendo se vocês estão me vendo, porque eu fico com medo de passar o negócio e vocês não estarem vendo. É a dieta do recém-nascido. É bem rapidinho, não precisa chorar. 3.400. Ah, diminuiu de repente? E 30. É. 30, 35. O pai pode questionar, ou a família pode questionar igual assim, ah, mas ele nasceu com 3.500 e já está com 3.400. Por quê? Porque normalmente o primeiro peso é tudo edema, tá? Então, se o pai questionar, você fala, não, é porque quando o bebezinho nasce, ele nasce todo edemaciado, ele nasce todo inchadinho. E de acordo com que ele vai desinchando, ele vai perdendo peso, tá? Então, normalmente, ele perde aí 10% do peso, mais ou menos, nas primeiras semanas de vida, tá? Sim, tá ali. Uhum. Bambando. Quanto que nasceu? 480. Eu perdi um pouquinho. Baixo aqui? Aham. Agora vamos para aquela parte. Ui, ai, ai. Aquela parte que tu não gosta. Olha. Show de Truman. Eu não sei se vocês chegaram a ver os banhos de recém-nascido em algum lugar, na internet e tal. Como que a gente dá? Até um mês de vida, a gente enrola primeiro o corpo numa toalha, lava o rosto, lava a cabecinha, seca, e aí depois que a gente coloca o corpo na banheirinha, tá? Ah, tá. Eles ficam mais quentinhos e mais tranquilos. Sim, pra não ficar tudo solto. Pra não ficar tudo solto. Daí quando tu for botar ele todo solto, ele vai ser rapidinho, porque é só o corpo. Daí eles não vão ficar tão nervosos. Então essa toalha encharca toda, Não, praticamente. Não? não. Deixa eu mostrar como é que faz, só a cabecinha. Tá. Quem vai ver chupando os dedos? Oi, bonitinho. Lambrando os dedos. E esse olho azul aí? Será que vai ficar azul? Tá clarinho o olho dele. Tá, né? A avó tem. É? Né? Pode ser. Eu acho que a mãe da minha mãe também tinha esse olho. Só o resto de nós que veio. E não teve essa sorte. É. É que fica bonito, né? Não tem, Fica, não tem jeito. adianta É. querer ser ciumento e falar que não É. fica. Não adianta querer dizer que, não, mas a gente pode olhar pro sol com mais facilidade. Não. Daí assim, ó, pra lavar o rosto, eu tô de luva, eu não consigo lavar com o dedo. Mas pode ser com o dedo, com uma luva, com uma gaze, só a aguinha morna. Lava bem, tira essas remélias. É, tá com as remelinhas, né? Aham. Tira. Então, essas são as orientações, tá? No caso, a orientação que eu dou são três bolinhas de algodão. Uma para cada olho, igual eu falei na aula passada, e uma bolinha para o rosto. Então, para quem não estava na aula passada, é uma bolinha de algodão para o olho que molha, aí limpa de fora para dentro para cima. Joga fora a bolinha, pega outra bolinha de fora para dentro e para cima, joga fora, e uma bolinha maior para o rosto, igual ela fez, tá? Então, normalmente são utilizados. Por que a gente faz a bolinha de fora para dentro e para cima? Porque a gente tem aqui um canal chamado canal lacrimal, que pelo fato do bebezinho ter feito credê, pode que dê alguma irritaçãozinha no olho dele, forme uma remelinha. Se eu pegar o algodão e fazer de dentro para fora, de dentro assim, a remelinha entra para dentro do olho
E se essa remelinha entrar para dentro do olho, pode gerar um processo de conjuntivite. Então não é o que a gente quer. Então a gente faz de fora para dentro, para cima, de fora para dentro, para cima. Tá bom? Nossa senhora, enrolou meu cabelo todo aqui. Tô igual o Rastafari. Bom, vamos lá então. Terminar aqui para vocês. Esse cheiro de leite. Desse jeito, se tu botar embaixo do teu braço e segurar a cabecinha, tu tampa bem certinho os dois ouvidinhos. Aí segura, pressiona, não pra machucar, mas pra vedar mesmo, pra não entrar água. E bora lavar a cabeça. Olha, Kyron, que bom! É gostoso, né? Ó, por enquanto não chorei. É, Um corajoso. ponto positivo. Ele já tá incorporando o nome do Kyron. Centauro, guerreiro, destemido e inteligente. Muito cheiroso. É. Tem muito cabelo. Oba! Vamos ficar bem cheiroso. Então esconde o cabelo. Ele já tem, é verdade. Tem que ter mesmo. E um cortador de unha com E uma daqui a lupa. pouco. Ah, é, tem que ter, porque senão pode acabar cortando a. Você Dente. acabou de tentar desarranhar ali, ó. Aham, Mas aqui no hospital a gente não corta, tá? aham. Então deixa pra cortar em casa. Porque podem acabar machucando, Claro, sair de sangue e a gente. É uma porta de contaminação. sim. Então sai em casa. Deu? Saiu toda a sujeira? É, o negócio dele é bocejar. Então vamos lavar. Segurar esse ouvido. Pessoas, é assim mesmo, ele fica quietinho, tá? É só tirar a roupa. Tirou a roupa, ele começa a chorar. Acho que é molezinho, meu filho. Pra ele não chorar. Não, acho que ele gosta. Por enquanto tá bem tranquilo. Essa sujeira não saiu. Um grude. Ele tem tanto cabelo que eu não sei se aquela escovinha vai pentear. É, Tem um pentezinho. Tem. tem. Daí se não pentear, porque ele tenta passar o pente, porque é muito cabelo. Cara, essa máquina de cortar cabelo do teu pai. Ah, mas dizem que perde um pouquinho, né? Perde. Ainda Das mais a nanuca, né? costas, na nuca. Ai, que gostoso. Tentei tirar o máximo possível, mas vai ficar um pouquinho, tá? Uhum. E amanhã no próximo. Se vocês observarem, para lavar a cabecinha, faz um copinho com a mão, tá? Esse copinho você vem, normalmente eu não jogo assim. Faz o copinho, encosta o copinho aqui, então faz um copinho assim, vamos dizer que aqui tá a cabecinha do neném. Então vocês fazem um copinho, encosta o copinho e solta a água, tá? Se vocês verem que a testa está em excesso, com excesso de sabonete, não tira com água, pega um algodãozinho, molha e tira com o algodãozinho, porque se você for tentar tirar com água, a água vai cair dentro do olhinho, aí vai machucar o olhinho, entendeu? Ele broncoaspira e já começa a choradeira. Então, se tiver excesso de sabãozinho na testa, você molha na aguinha e tira assim com sabãozinho na testa, tá? O banhozinho já sai. Tá. Não sujinho não, tá bem limpinho. É? Não é que nasce tão sujo. É, eu acho que eu tinha visto uns pó branco na orelha, assim. Tem um pouquinho. Mas geralmente tem bebê que cheio de sangue. Ele tá limpinho até. É bem rapidinho, a tia promete. Vai ser bem rapidinho. Fica tranquilo, filho. Só pra passar uma aguinha. Só pra tirar um pouquinho a sujeirinha da parte. Senão vão te chamar de cascão. É, bem rápido. Olha que gostoso, cara. Olha
essa, pessoas, é uma das melhores banheiras que tem, né? Porque ela é uma banheira pequenininha, você não precisa botar muita quantidade de água. Se não for essa banheira, se for aquelas banheiras grandes que o berço vira cama, vocês tomam cuidado para não colocar muita água. Porque se você botar muita água, você não consegue sentar o neném no fundo. E aí ele vai ter que ficar suspenso pelo bracinho. Então ele vai ficar todo torto e você segurando ele pelo braço. Então, o ideal é você botar uma quantidade pouca de água, o suficiente para quando você colocar ele na aguinha, você poder sentar ele, tá bom? Em qualquer banheira. Mas essa aí é melhor, né? Porque ela é pequitinha. Uhum. Sovaco. Então, nas dobrinhas, sempre lavar. Uhum. Porque o solzinho acaba ficando, daí vai assar. Sim. É, mas é bem rapidinho. A gente vai lavar bem rapidinho, não precisa chorar. É uma espoleta. Já tá passando. Mexeu Já. muito na barriga? Nossa, ele não para quieto. É, tu mexe bastante essas pernas. É. Assim que ele saiu, que a gente foi pegar a salinha do lado do quarto e não parava. Sempre foi de se mexer bastante. Incomodava a mãe. Isso bem, incomoda mesmo. Abre a mãozinha, deixa você pão duro. Não. Na mãozinha sempre fica penuginha. Eles ficam sempre com a mãozinha mais fechada, né? Então sempre abrir pra lavar. Ele tava na bunda, a parte que mais tinha as penugenzinhas. Isso, tá de parabéns, tá? Pronto. Lavou a frente e vira pra lavar atrás. Então segura aqui no peitinho. Espera ele se ajeitar. E aí? Daí tu tá com a mão com a mão. Embaixo do queixo, assim? Daí assim, ó, não segura no pescoço. A técnica que eu ensino para vocês virarem também é uma técnica diferente, tá? Normalmente é uma técnica que te dá mais segurança, porque é uma técnica mais rápida. Então, por exemplo, se você tá assim, o bebezinho, ele tem que ficar com a cabecinha no seu punho. E essa mão você tem que segurar o bracinho dele. Então, você dá o banho de frente. Na hora de dar o banho de trás, você faz ao contrário. Você pega o seu punho e põe como se fosse aqui, no ladinho do pescoço dele, assim. Tá bom? Tem que tomar cuidado para não enforcar o bebê, tá? É de uma forma com que a cabecinha dele fica de ladinho assim e o seu punho aqui no rostinho dele, tá bom? Mas é porque eu não tenho nenhum boneco aqui para fazer para vocês. Até porque se eu mostrar no boneco, também não vai fazer diferença. Vocês têm que fazer na mão e eu explicando direitinho como é que faz para você põe ele aqui e passa ele para cá. Vocês vão ver que é facinho. Uma vez que vocês aprendem, pessoas, vocês nunca vão esquecer, tá bom? Tá, segura, deixa meio livre assim a cabecinha, só pra apoiar. Sim, meio que na bochecha, assim. Isso, porque se acabar segurando o pescoço, vai acabar enforcando. Mas você tem que parar quieto, senão... Não, a gente vai ter que te dar um agarrão. Quieto, Caio. Vai tá que nem um sapinho, Lu. Aqui na água. Você tá gostando desse banho? A gente comprou aquele ofurô pra bebês. Não conheço. É um baldinho. Ah, tá. Ah, esse nome eu não conhecia. Só que ele é arredondado no fundo, assim, pra Ah, tá. Tem todo machucar, um esquema. É só pra cobrar R$32, ao invés de 10. Entendi. Tudo bem, né? 32, aceitável. Sim. Pra ele ficar todo redondo. E aí eu já vi bastante banho assim na internet. Meu Deus, tô cheio de sabão. Vamos tirar o sabão, tirar o sabão. Ó, pronto. Pronto. Passou. Bem bonzinho. Claro. Corajoso. Tá bem Bonitão. corajoso. Quando for assim, pessoas, vocês tentem orientar, entendeu? Falou assim, olha, a gente não aconselha banho de ofurô, né, no primeiro mês de vida, porque ocorre muita troca de temperatura e o narizinho dele pode tamponar, ele pode produzir muita secreção, tá? Então, tenta orientar. Ela não falou nada, ela deu uma de meio de João sem braço ali e não falou nada, mas o bebezinho acabou... Entendeu? Então, é interessante vocês sempre corrigir os pais, tá?
tá? Se vocês sabem que pode fazer mal, fala com eles para eles não fazerem. O banho do recém-nascido tem que ser um banho muito rápido, tá? Beleza. Pronto, viu que o banhozinho é rapidinho? Eles sentem frio, então não adianta ficar enrolando. É. É rápido. Bem nessa emenda do coto com a pele é onde tem que limpar, tá? Então pega o alquinho, molha as duas pontas e limpa bem aqui. Tá. Hoje tá bem limpinho porque ele acabou de nascer, então não tem muito o que ter sujeira. Mas a partir de amanhã vai começar a meio que esfarelar. Aí tu limpa bem, vira. Bom, pessoas, quanto à higienização do coto, ah, não, aqui tem sinais vitais. Quanto à higienização do coto, para quem não viu, pessoas, o coto, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Ele vai ficando num processo chamado de mumificação. Quando ele chega, pessoas, ele pode estar uma penugem assim. A gente não pode arrancar, não pode cortar com a tesoura. Então, os pais têm que ser orientados quanto a isso. Por isso que eu acho importante, né, ter um celularzinho, né? Aí você mostra no celular para os pais a foto, né? Porque os pais precisam saber. Na internet, às vezes, não tem essas orientações. Só tem assim, não puxe nem corte o coto. Mas aí o pai vê assim, né? Vai lá, já quer meter a tesoura ou algo do sentido. Então, não pode, tá, pessoas? O coto, ele vai ficar, se ele ficar até só no fiapo, ele tem que cair sozinho. Não pode puxar, não pode cortar, tá bom? Se vocês observarem, a gente tenta, para o umbiguinho ficar para dentro assim, a gente tenta empurrar com o próprio cotonete durante a higienização, com o próprio cotonete a gente vai empurrando ele para dentro. Tá vendo? Olha, se você observar aqui, ó, ela está empurrando o cotinho para dentro, empurrando o cotinho para dentro, para ele não ficar um coto herniado para fora, tá bom? Então, com o próprio haste flexível de algodão, cotonete não, né? Haste flexível de algodão. Com a própria haste flexível de algodão, você pode fazer as voltinhas assim para o coto umbilical ficar para dentro, tá bom? E oriente aos pais a não cortar e nem puxar e tal. Quando o bebezinho nasce, ele nasce assim, igual uma gelatina, tá bom? E depois vai ficando assim. Isso aqui é chamado processo de mumificação. E aqui o coto está mumificado, porém ele não caiu ainda, então não pode puxar nada disso. Não pode ficar puxando assim para limpar, porque senão ele fica herniado para fora. É só segurar e limpar, tá bom? E depois finaliza limpando aqui para secar mais rápido. Limpou bem. Uma partezinha ali. Acabou. Tá bem higienizadinho. Beleza. E daqui a pouco cai esse coto. Em quantos dias cai, será? Se ficar ali. Até 10 dias, assim, ó. Mas geralmente no quinto, sexto já tá caindo. Ah, tá. Uma vez que demora um pouquinho mais. Então tem até 10. Lembrando, pessoas, que o coto não pode ser para dentro da fralda, para fora de fralda. E lembrando também, pessoas, que tem coto que duram até mais aí de 15 dias. Isso vai depender da grossura, porque existe coto umbilical grossão mesmo, que são daqueles bebês macrossômicos, que normalmente nascem daquelas mães diabéticas muito grandes, entendeu? Então, existem coto umbilical grosso, de grosso calibre. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou dar só vou falar mais um pouquinho sobre como que faz a higienização do coto.